Quando a gente pensa nos grandes nomes da história, dos grandes homens da história, qualquer lista que se preze não pode esquecer ou tirar de fora este homem, Moisés. Quando a gente pensa nos grandes líderes da história, certamente e corretamente na mente de muitas pessoas que escreveram, disseram que ele é o maior líder de homens que esse mundo já viu. Moisés tem uma história humana de altíssimo dinamismo e, comparado a muito poucos, Moisés viveu grandes coisas na vida, num dinamismo, conforme eu disse, extraordinário. Por exemplo, ele já nasce condenado à morte. Ele tem uma salvação nos seus primeiros meses de vida de uma forma dramática, extraordinária, e dali a sua sorte muda completamente de filho da escrava, do escravo, para filho da filha de Faraó, de condenado à morte, alguém que seria exterminado assim que nascesse, para o candidato a ser herdeiro, certamente herdeiro do trono do país mais importante do mundo do seu tempo. Moisés, ele tem esses altos e baixos da perspectiva humana e ele passa por educação e por uma educação dinâmica da parte de Deus, porque no primeiro terço da história da sua vida, agora que foi transformado de filho da escrava para filho da filha de Faraó e mais perto possível do trono, ele vai para um lugar inóspito, longe de tudo, depois de ter cometido um crime daqueles que a humanidade tende a não esquecer. E agora lá no deserto, cuidando de animais, do nada, sem ver nada, ele passa 4 décadas num aparentemente esquecimento, até que ele tem o maior encontro que um ser humano pode ter em toda a sua existência. Moisés se encontra com Deus e vai para uma nova fase da sua vida, liderando a saída do Egito num evento que vai mudar a história do mundo, e seus liderados não eram nada mais, nada menos do que milhões de pessoas. Moisés é o homem que segura as tábuas da lei. Moisés é o homem que conhece a pobreza, conhece a riqueza, conhece o esquecimento, conhece o anonimato, conhece a fama, conhece o céu. Esse é Moisés. A saga de Moisés, a jornada de Moisés é a jornada de um homem transformado, um homem com propósito, e ele nos chama, por Deus, a prestar atenção em como Deus constrói seus representantes. Sim, mesmo que a nossa vida não seja assim tão dinâmica quanto a de Moisés e cheio de altos e baixos e dramas como foi, a verdade é que existe para Moisés, para você e para mim, um ponto em comum. Deus tem um propósito, e no propósito central de Deus para a vida de Moisés e para mim e para a sua, existe a construção de alguém que o represente. E por isso, olhar para Moisés é descobrir nessa história e na maneira como Deus lidou com essa história, como Ele está lidando conosco também. E é por isso que eu te convido a continuar conosco, porque depois desse intervalo rapidinho, a gente vai estar com a Bíblia aberta, conversando sobre um grande homem que esteve diante de um grande Deus. Conhecer a Deus é um conhecimento relacional. O que eu quero dizer com isso? Que o Deus da Bíblia é um Deus que quer se fazer conhecer. Promete e diz, afirmando com alegria que nos conhece. E esse conhecimento é um conhecimento cheio de propósitos que leva alegria, transformação, novas cores, novas texturas, novos empreendimentos, um novo estado do ser para outras pessoas. É por isso que conhecer a Deus, ele é a parte fundamental da vida. Eu tenho na minha mão aqui um guia de estudos que tem uma pergunta muito importante e a resposta é mais ainda. Deus me ouve? Quando a gente pensa num relacionamento com o Eterno, essa pergunta se torna central. Deus me ouve?
A resposta é sim, mas isso não fecha todas as perguntas, porque você pode estar ainda perguntando como, de que forma eu falo, como ele me ouve, o que ele pretende, como que é a maneira de Deus de me conduzir nas perguntas, na jornada da vida. Esse guia de estudos aqui é um oferecimento da TV Novo Tempo, por meio dos Anjos da Esperança, para você. E ele chega até a sua casa de maneira totalmente gratuita. O que você precisa fazer é ligar para a gente. Exatamente. Entre em contato conosco, com os canais de comunicação que a Novo Tempo te oferece. Você vai preencher um cadastro para fazer parte da Escola Bíblica da Novo Tempo. É simples, mas é um cadastro muito importante para que a gente se relacione com você a partir dos seus dados, que serão muito bem protegidos. E aguarde que o guia de estudos chegará até a sua casa. Este e outro da sua preferência, se você quiser escolher, no site da Escola Bíblica que está aparecendo para você. Mas fale conosco, aprenda sobre Deus, e quando você aprende sobre Deus, você vai aprender sobre si mesmo. A Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 32, ela traz uma história, um momento extraordinário de uma conversa. O capítulo 32 desse livro, a partir do verso 30, diz de uma intercessão. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra. Interceder é marcar um encontro, é estar entre dois pontos, é fazer uma ligação dos distantes. Intercessão é típico de uma função de Jesus Cristo quando nós a conhecemos. Jesus é o nosso intercessor. Vou dizer duas frases. Ninguém vem ao Pai, você pode completar de onde você está aí, se não for por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E esse mesmo Jesus disse, quando orares, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele disse que quando você começar a orar, você deve se dirigir ao Pai, chamando-o de Pai nosso. Ao mesmo tempo, ele disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele. O que ele está dizendo é que a possibilidade de chamar Deus de Pai, de se aproximar desse Pai, de falar com esse Pai, só é real porque alguém se coloca entre o Pai e você. E agora em Jesus somos todos filhos de Deus porque Ele nos adota. Ele é o intercessor, é o que liga dois pontos. Aqui nesse texto, na minha Bíblia, começa dizendo que Moisés intercede. Assim, ele fica entre dois pontos. Ele fala por uma pessoa, ele leva o recado de uma pessoa para outra. A intercessão, ela tem muitos aspectos, mas o aspecto fundamental da intercessão é a oração. Nós somos chamados a interceder. Nós devemos interceder por pessoas, interceder pelo mundo, interceder é representar Jesus. Nesse momento muito importante da nossa vida e deste programa, sem que uma oração esteja solta simplesmente como um rito, eu queria te chamar a se concentrar nesse aspecto de intercessão. Assim, parar e orar por alguém. Nesse momento, eu vou dizer para Deus dois motivos da minha intercessão. O primeiro é que haja luz na compreensão da palavra. E o segundo é que você, do ponto onde você está, seja conectado com Deus e se torne intercessor também. Eu não sei como você costuma acompanhar uma oração assim pela TV. Talvez de olhos fechados, talvez segurando a mão de quem está do seu lado, mas eu queria que você se concentrasse. Quando eu fecho os olhos e começo a oração, te chamando para fazer parte junto comigo, porque eu vou chamar Deus de Pai. Pai nosso, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de proximidade, um Deus que se revelou, um Deus que nos alcançou e nos colocou no propósito elevado. Obrigado pelo Teu chamado, Senhor, nesse propósito a interceder, a marcar encontros, a se colocar entre o Salvador e o pecador. Aqui, Senhor, eu te peço que nos dê a luz da compreensão da Tua palavra, mas eu te peço também que essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que está assistindo, ela seja tocada por Ti, que as suas dores sejam sanadas, que a sua esperança seja refeita, Senhor, que as suas certezas sejam reconstruídas e que a sua fé seja reavivada e que ela tenha um verdadeiro encontro contigo por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Moisés é o grande intercessor, como muitos são. No capítulo 32, verso 30 do livro de Êxodo, diz assim: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado.
O verso 31 continua: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Isso que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 32, verso 30 até o 32. Ela é uma história dramática, uma história importante e interessante de um homem que se coloca entre o pecado, e o contexto é que Moisés sobe o monte para ter um encontro real com Deus ali e receber de Deus os ditames da sua lei. Deus não apenas está dizendo uma regra de conduta para o seu povo recém-liberto. Deus está dizendo lá do Monte Sinai quem ele é. Ele está dizendo qual é a sua vontade e como que as pessoas redimidas devem se relacionar com ele. Note, tem algo muito importante ao Deus se manifestar a partir da sua lei, e a gente deve repetir isso muitas vezes. Deus manifesta o seu caráter por meio da sua vontade. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu posso sim, com certeza, conhecer algo importante de você a partir das regras que você coloca nas áreas do seu domínio. Por exemplo, se eu entrar na sua casa agora, certamente, em poucos minutos dentro da sua casa, eu vou perceber algumas regras da sua casa. Os seus animais, você tem cachorro, gato, eles entram dentro da sua casa ou eles ficam restritos ao quintal? Isso é uma regra que você colocou. Como que os seus filhos conversam com as visitas que estão ali, ou que tipo de tratamento você dá para quem visita a sua casa? Onde é que as pessoas que estão na sua casa e quais espaços da sua casa as pessoas entram? Como é que se come, qual é o tom, o volume que se fala, e a gente pode citar uma porção de coisas. No seu carro, quais são as regras para quem entra no seu carro? Pode-se fazer qualquer coisa? Qual é a força que se emprega ao bater a porta do seu carro, por exemplo? Ou pode comer dentro do carro ou não? Não importa. Essa quantidade de coisas e de regras nas áreas que a gente domina diz respeito à nossa vontade. Muito mais do que pensar sobre certo ou errado, elas dizem quem nós somos e como gostamos do ambiente quando as pessoas estão se relacionando conosco. Deus tem como área de domínio todo o universo e Ele nos chama a estarmos em relacionamento com Ele. E ao estar em relacionamento com Ele, Ele diz: olha, eu te conheço porque eu te fiz. Eu sei do que você gosta, eu sei do que você não gosta, eu sei do que você tem medo, eu sei do que você tem raiva, eu sei quais são seus sonhos e as suas decepções. Eu sei exatamente como te tratar, como te salvar, como refazer seu coração, como colocar você num propósito mais elevado do que seus próprios sonhos. Você vai caminhar comigo a vida toda. E esse caminhar é um caminhar que não termina, porque Deus nos chama a caminhar com Ele pela eternidade. Portanto, caminhar com o Deus que existe envolve caminhar com Deus que se faz conhecer. Você não consegue ter um relacionamento sadio com absolutamente ninguém do qual você fica surpreso todo dia. Por exemplo, se você tem um relacionamento íntimo com uma pessoa, ou próximo, minimamente próximo com uma pessoa, e você acorda num dia comum e fica surpreso com algo que a enfurece que você não sabia antes, ou algo que entristece e você não sabia antes, esse relacionamento não anda. Nós precisamos de um mínimo de previsibilidade quando nós conversamos com alguém. Muitas vezes as pessoas chegam e perguntam: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? O que Deus não quer que eu faça? A vontade de Deus para a sua vida está expresso na lei. Ele quer se relacionar com você. Ele diz assim: ó, isso aqui eu não quero que você faça porque isso me entristece profundamente. Isso aqui eu quero que você faça porque isso me alegra profundamente. E se o alvo maior do interesse da sua vida é a minha alegria e você evita a minha tristeza porque você me ama, você já sabe o que fazer. Deus é extraordinariamente grande e não cabe nos nossos formatos. Não dá para dizer que Deus é necessariamente previsível, tamanha é a grandeza dele, o poder, a beleza, a sabedoria. Mas isso também não significa que Deus não se faz conhecer para que o nosso relacionamento seja seguro. Ali estava Deus, conversando com Moisés e colocando diante de Moisés para a transmissão do povo a sua vontade para um povo que estaria caminhando com ele, e desse povo nós estamos. Nesse momento, quando Deus manifesta a sua vontade, dizendo: não farás para ti imagem de escultura, eu sou o Deus que faz imagens e você é a imagem feita à minha. Não terás outros deuses diante de mim. Isso me ofende profundamente e isso coloca a sua existência em risco. E quando Deus manifesta a lei lá embaixo, ao pé do monte, o povo o trai ao ouvir as regras de relacionamento, fazendo para si um bezerro de ouro e adorando.
Se a gente for parar para pensar um pouquinho, nós vamos perceber que na adoração àquele bezerro de ouro, Deus é ofendido no seu coração e todas as regras de relacionamento são quebradas. Não era um pecadinho, era um enorme pecado, era o povo virando para Deus, levantando a mão para Deus e dizendo: nada do que você está falando importa, o que importa é o que eu estou pensando e como eu vejo o mundo. Deus é ofendido e enquanto o contrato, o pacto, a aliança está sendo escrita, ela está ao mesmo tempo sendo quebrada vergonhosamente. A quebra da aliança envolve um rompimento com o Deus da vida. E, por favor, não subestime o que eu vou te dizer agora. É só juntar alguns textos que você sabe de cor. Quando Deus se define em Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Você consegue completar aí comigo? A verdade e a vida. Ele não disse que tem vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Portanto, nós não encontramos o caminho. Nós estamos no caminho, porque estar no caminho certo é estar com a pessoa certa, porque Jesus é o caminho. Eu não posso dizer que eu sou o detentor da verdade. O que eu devo dizer, e dizer com alegria no coração, é que eu me entreguei a uma verdade. A verdade é algo que a gente se rende a ela, porque Jesus disse que é verdade, mas ele disse que ele é a vida. Jesus sendo a vida e se colocando diante de nós como é a vida, isso significa que não há vida além dele. Ele não está mandando vida, ele não está transmitindo vida, não, vida não é um download do céu para você. Deus é a vida em Jesus. E como ele é a vida e o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Separar-se da vida é morrer. O povo estava dizendo: Deus, eu não quero saber de você. E dizer para a vida: eu não quero saber de você, é declarar a própria morte. Estava se dizendo uma declaração de rompimento e um desejo por injustiça para um Deus justo, e o salário do pecado é a morte. É neste contexto que aparece Moisés, e Moisés aqui se coloca como intercessor e diz: o povo pecou. Eu sei que tu és justo e a punição é a seu nome sendo riscado. Mas eu queria levar você para um ponto muito importante dessa nossa conversa. Como é que Moisés chega até aí? A história de Moisés é uma história cheia de partes que nós conhecemos muito, então recapitule comigo. Moisés, ele nasceu de um povo, nasceu de um casal fiel e nos seus primeiros dias de vida ele está sob uma sentença de morte porque o rei do Egito decreta a morte de todos os homens, todos os meninos que nascem hebreus. Dá um pulo desse texto e vá para os evangelhos. Jesus, ele nasce de um casal fiel, de um casal hebreu, e nasce a partir de uma promessa, e nos seus primeiros meses de vida, a sua morte é decretada, porque o rei manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E lá no Egito, o menino Jesus encontra um abrigo e a fuga da morte. Moisés, no Egito, navega pelo rio, e agora ele encontra um abrigo e a fuga da morte num outro lugar. Moisés, ele experimenta ir ao palácio e dali ele vai para o deserto. E no deserto ele tem um encontro real com Deus. Quando Deus fala com ele, manifesta para ele o seu propósito. Diz para ele o que ele quer e relembra para ele que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e que o plano dele é salvar a humanidade a partir do seu povo. Jesus volta do Egito. E os evangelhos, e fundamentalmente o evangelho de Mateus, conta que esse Jesus vai passar pelo mar, vai passar pelo Rio Jordão, vai subir ao monte e dizer ali o que ele quer e como o reino se constitui no coração dos seus. Jesus, dentro do rio, lá no Rio Jordão, tem um encontro e o céu se abre e ouve-se ali: este é meu filho em quem tenho nele alegria. Perceba que a saga de Moisés e a história de Jesus, elas têm muitos pontos de intersecção e mais do que isso, Moisés, ele tem uma reprodução em si de uma história que será contada, que é a história de Jesus. Mas se você pensar e colocar mais uma história, o povo de Israel, depois da 10ª praga, sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, caminha deserto em relação ao monte para ter um encontro com esse Deus que manifesta a sua vontade lá no monte. Mas o caminho que o povo faz é um caminho que o seu líder já fez.
Moisés saiu do Egito antes de todo mundo, passou pelo deserto antes de todo mundo, atravessou o desafio de sair do Egito e viver um outro tipo de vida antes de todo mundo, e lá em cima do monte ele tem um encontro com Deus, onde ele manifesta a vontade para Moisés antes de todo mundo. Há duas coisas muito importantes nesse texto e nessa reflexão entre Moisés, Jesus e Deus. A primeira é que Deus constrói na vida de Moisés a sua própria história. Moisés, ele vai vivendo os passos daquele que segue. Todo autor, querido, escreve, todo autor, querida, desenha na sua obra uma parte de si. Quando um artista toca o barro, toca a argila, toca o gesso, ele coloca sua digital ali. E quando ele faz a sua obra de arte, ele constrói uma parte de si. Quando alguém compõe uma música, é impossível para um compositor, para um poeta, não escrever algo dele. Tanto que quando a gente se acostuma a ouvir, a ver a arte, a obra de alguém, a gente vai reconhecendo o seu jeito de fazer as coisas. Não é assim? Você escuta uma música, não sabe ainda quem é o autor, mas assim que os primeiros versos se desenham, se você gosta daquele autor, você fala, essa música eu sei de quem é, porque só ele faz assim. É assim no texto bíblico também, mas principalmente é assim com Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele entrega para a gente não uma parte melhor, uma sofisticação da nossa própria vida. O que Ele faz na gente é o desenho da vida dele. Deus entrega a vida dele para a gente, quando a gente entrega a nossa vida para ele. Você pode ter ouvido isso muitas vezes e o mundo está recheado de frases que podem fazer sentido dentro do mundo, mas as coisas que fazem sentido dentro do mundo têm o sentido do mundo, ou seja, leva a um fim sem sentido. Note, quando você ouviu que você é a melhor versão de si mesmo, essa é uma das frases mais perigosas para se acreditar, porque todas as versões de nós mesmos são horríveis. E não há nenhuma versão de mim que possa levar à vida eterna. Quando Deus me transforma, Ele não faz de mim um eu melhor. Ele quebra a minha vida e faz de novo, mas não faz um novo eu, Ele faz um novo Ele. As palavras que surgem são as palavras dele. Os propósitos que surgem na minha vida quando Deus troca a minha vida pela vida dele, são os propósitos dele e passa-se a sonhar os sonhos dele, ter os desejos dele e viver a história dele, do começo até o fim. Quando a gente vê a história de Moisés, nós percebemos que Moisés fala com Deus antes do povo e fala com Deus através e coloca o povo para falar com ele através dessa sua conexão. Deus chamou Moisés para conversar e construiu em Moisés, do ponto em que ele nasceu até essa conversa, uma imagem de si. Ele sobe o monte. Algumas pessoas vão até a metade, mas ele tem um encontro lá, porque ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Mas ali o povo está indo até Deus, está indo até Jesus, que fala com ele lá no pico do monte, através de Moisés. Nesse texto do capítulo 32 de Êxodo, há uma provocação da parte de Deus, instando ele para que ele, de fato, viva a vida do intercessor. Ele chama Moisés, Deus chama Moisés e fala: o teu povo pecou. Há uma conexão direta de pertencimento, tal como Jesus tem conosco. Deus chama Moisés para interceder, provoca Moisés para suscitar em Moisés o que Deus construiu na vida dele desde o dia em que ele nasceu. E Moisés responde da maneira como Deus quer que ele responda. Fala: Senhor, salva esse povo, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Há uma construção da mentalidade de Jesus ali. Note, livro de Filipenses, capítulo 2, na canção que Paulo escreve ali, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. E ele continua dizendo que ele se esvazia, abrindo mão de tudo que lhe é por direito naquele momento, para ir em direção àquele que não merece. Ele morreu uma morte ignominiosa, uma morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
para ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, precisamos nascer como Jesus nasce. Nascer do Espírito, e a forma como nascemos do Espírito nos conduzirá a viver uma vida no Espírito, a ter o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Gálatas 5:22. São características de Jesus. O Espírito também coloca em nós os dons do Espírito: curar, falar, expulsar o mal, interpretar, discernir, estender as mãos, agir como Jesus. Assim, quem é nascido do Espírito pensa como Jesus. Paulo diz: nós temos a mente do Espírito, tem a personalidade e as vontades de Jesus e manifesta na sua vida traços do caráter de Jesus e estende as mãos e age como dons como Jesus. Moisés é um exemplo. Mas eu queria chamar a sua atenção nesse momento em que a gente ora e se prepara para fechar a Bíblia nessa reflexão em como a história de Moisés termina. O texto bíblico diz que Moisés passa por toda a saga que ele passou junto com o povo no deserto, leva-o até a entrada de Canaã, mas Moisés morre sem ver a terra. Há muito o que se dizer e a gente pode passar um tempo ainda conversando. Eu te convido a chamar, a olhar para a Bíblia e ver os episódios de Moisés, quando ele fere a rocha no momento em que ele deveria falar a rocha, e ali Deus proporciona a partir da vida dele uma nova lição. Mas Moisés morre, Deus leva ele ao monte e contempla a terra, e o próprio Deus o sepulta. Esse é o final do livro de Êxodo. Ele sepulta, mas a gente vai perceber duas coisas. Lá no monte da configuração, da transfiguração, quando Jesus está lá antes da sua morte, Moisés aparece vivo. O livro de Judas diz também de Deus que vem em Jesus e ressuscita Moisés. Antes de todo mundo, este homem, Moisés, experimentou o final da jornada que Deus proporcionou a todos nós. Esse intercessor encontrou com Jesus antes, caminhou com Jesus, levou as pessoas a andar com Jesus, e quando o povo se despede dele, se despede sabendo que da mesma maneira que Moisés esteve um passo à frente de todos eles em todo momento, Moisés também se encontra no céu, onde um dia estaremos, e é porque ele foi, nós também estaremos. Eu te chamo a ser um intercessor, a viver uma vida de pessoa transformada, a viver a vida de Cristo, para que as pessoas que querem ir para o céu te sigam com a certeza de saber que onde você estará, elas estarão também. É assim que o intercessor, ele representa, porque vive a vida de Cristo. Na nossa imperfeição, Deus se faz perfeito nos propósitos. E eu convido você, neste momento, a fechar os olhos comigo e mais uma vez pensando na maneira como Deus agiu em um ser humano de carne e osso, pecador e falho como você. Deus se faz perfeito no seu propósito, nos levando e nos conduzindo no caminho dele. Feche os olhos. Querido Deus, nosso amado Pai, é em nome de Jesus que nós nos aproximamos de Ti, pedindo de Ti a bênção da transformação e a manifestação do Teu Santo Espírito na nossa vida. Transforma-nos, Senhor, dá-nos consciência do Teu perdão, a consciência da Tua graça, a consciência da Tua misericórdia e das Tuas boas intenções para conosco. Lembra-nos que temos um Salvador nas nossas falhas, e lembra-nos, Senhor, que a Tua salvação nos devolve uma vida de propósito, e o propósito de viver para Te glorificar. Abençoa aqueles, Senhor, que estão hoje distantes de Ti. Abençoa aqueles que estão perto de Ti, para que tenham poder para buscar os que estão distantes, e que, vivendo assim, como o Senhor nos chamou, o Teu nome se manifeste nessa terra. Que a nossa história seja a história que a Bíblia nos provoca a viver, para a glória do Seu nome. No nome santo de Jesus. Amém. Olhar para a Bíblia é ser chamado a viver histórias da Bíblia, e a Bíblia tem um herói, e esse herói quer construir a sua história em você.